Olá a todos, eu me chamo Hazir Tsadik. Eu venho de uma tradição familiar conhecida como Alchemist Keeper, que seria, traduzindo para o português, alguma coisa como um guardador ou é, protetor de uma série de conhecimentos e tradições que são passadas de forma hereditária. E essas tradições, elas giram em torno do que antigamente se chamava de alquimia. Obviamente que eu não tenho a menor pretensão de ficar exibindo títulos, exibindo experiências, criando nenhum tipo de arquétipo de credibilidade. Eu estou aqui apenas para compartilhar algumas informações, visto que quando a gente se interessa por algum tipo de assunto, é comum, hoje em dia, né, nos dias atuais, com a ferramenta da internet, é comum que a gente faça algumas buscas, em sites de buscas, em plataformas de divulgação, como comumente hoje em dia no YouTube, comumente hoje em dia no Google. Se alguém gosta de cavalos, a pessoa vai no Google e digita cavalos, e lê lá o que as pessoas estão falando sobre aquilo, aquele assunto, né? Se uma pessoa é religiosa, ela digita o nome da religião dela, e se a pessoa gosta de culinária, gastronomia, ela vai procurar seus interesses, e isso faz com que aquilo seja faz com que aquilo circule, aquelas ideias circulem na mente dela, né? É como um profissional que faz a mesma coisa há muito tempo. Se ele estiver sempre fazendo, manutenindo as ideias, os pensamentos, sendo convidado para participar de rodas, conversas, debates de outros profissionais daquele mesmo assunto, aquilo só agrega para ele, né? Ao passo que se você tiver uma profissão e você de repente se afasta dela, nunca mais fala sobre ela, você nunca mais conversa com ninguém que também seja um colega de profissão seu, aquilo vai se esfriando, você está longe da prática, você está longe da teoria, você está longe de tudo que gira no entorno daquele tema. E você progressivamente, gradativamente, vai começando a esquecer, a se afastar, aquilo vai começando a esfriar dentro de você. Então é comum que as pessoas que sintam afinidade por um determinado tema, elas procurem, pesquisem, né, o que está disponível nos dias atuais sobre aquela coisa que ela sente determinado interesse. E eu venho fazendo isso, tenho feito isso há muito tempo, e eu tenho notado uma curva progressiva de pobreza de informação relativa, né, aos meus temas de interesse. Cada vez eu vejo pessoas falando de uma forma mais distorcida, de uma forma mais, muitas vezes maliciosa, enganadora, visto que as pessoas usam desses temas para criar uma certa aura, para criar uma certa egrégora de mistério, de ocultismo em torno da própria personalidade. Elas fazem isso muitas vezes por vaidade, muitas vezes por simplesmente quererem parecer pessoas diferentes e misteriosas. E eu tenho ficado um pouco preocupado com isso, porque os meus temas de interesse, os temas que foram passados, né, para mim, gerações por gerações, eu fico temeroso, porque eu vejo eles se degradando completamente pela forma que as pessoas têm tratado esses temas nos dias de hoje. E eu fico com aquela sensação de preciso fazer alguma coisa, preciso contribuir de alguma forma. Não que eu tenha todas as respostas, não que eu tenha todos os conhecimentos, de forma alguma, mas eu sinto que, perante a pobreza de informações que se tem disponível hoje, o pouco que eu tenho, o pouco que eu adquiri ao longo da vida, principalmente através da passagem, digamos assim, hereditária de alguns conhecimentos para mim, através dos meus familiares, eu sinto que esse pouco é muito perante a pobreza de informações e a distorção das informações que se tem disponíveis hoje em dia. Então, eu quero falar aqui, nesse lugar, nesse canal, sobre principalmente a linguagem argot, sobre o que era chamado de a língua, o cântico dos pássaros. Era o idioma dos alquimistas antigos. Todo o período barroco transcorreu e as pessoas usavam essas coisas. Não era simples filosofia. Eu vejo tantas pessoas especulando os elementos, os símbolos alquímicos, tratando como se fosse mera filosofia, tratando como se fosse algo completamente arquetípico, algo completamente fantasioso, algo que não tem nenhum lastro na realidade. Isso está muito errado. Todas as coisas que se falam deveriam ter conotações muito mais literais, e não. O significado dos simbolismos que as pessoas falam hoje em dia está completamente distorcido. Então, eu ainda não elaborei uma forma didática, até porque isso me foi passado ao longo da vida. Eu já tenho mais de 30 anos. Então, esse tempo de ensinamento transcorreu ao longo de uma vida. Não é da noite para o dia que a gente consegue transmitir. E nem eu teria competência suficiente para fazer isso. Mas quero falar aqui sobre o argot, quero falar aqui sobre a arte do argot, a arte desse idioma. Esse idioma, ele não consiste de palavras, mas ele também não é uma coisa relativista, ele não é uma coisa abstrata. Ele é um idioma, mas não necessariamente ele pode ser escrito. Assim como quando você entra numa catedral, todas aquelas obras te comunicam algo. Se você entra num megálito, numa pirâmide egípcia, todos aqueles hieróglifos te comunicam algo.
e não o significado dos hieróglifos tem muito pouco a ver com o que os egiptólogos comentam e dizem ser a mais pura realidade, verdade. Não tem nada a ver com isso. As civilizações antigas, elas não são como as pessoas hoje em dia pensam, que quanto mais para o passado, mais primitivo. Era o contrário. Toda a construção moderna do mundo, da sociedade, ela foi completamente invertida, porque existem períodos onde acontecem restarts, onde as coisas precisam ser refeitas para que, para que o padrão de controle das sociedades continue sendo vigente. Todos esses são assuntos complexos, mas eu pretendo tentar desmistificar um pouco essas coisas e ao mesmo tempo transmitir o que eu entendo e o que eu adquiri ao longo da minha vida em relação a todas essas informações. Porque dentre as tarefas de um Alchemist Keeper, a principal delas é mantenha a arte viva, a arte alquímica. E para manter a arte alquímica viva, a gente tem que estar sempre buscando nas outras pessoas a chama, a centelha desse entendimento. Algumas pessoas, elas sabem mais do que pessoas que leem muito. Elas têm uma coisa nata, elas têm uma chama nata, é o que as pessoas chamam de intuição. Por algum motivo, alguma coisa dentro de você diz que, nossa, olha que informação estranha, bizarra, que informação peculiar e, sei lá, não tem nada a ver com o que eu aprendi na escola, mas alguma coisa dentro de mim diz que isso aqui faz algum sentido em algum lugar da minha mente, não sei. Essa intuição muitas vezes é justamente a sua conexão interna com a fonte criadora de nós todos, que é uma fonte elétrica. Por incrível que pareça, não existe nada nesse mundo que fuja do padrão eletromagnético. Então, o que as pessoas chamam de alma, o que as pessoas chamam de qualquer coisa, som, tato, que é o toque, né? O que as pessoas chamam de audição, tudo isso são percepções de uma coisa só. E essa coisa só é o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, para você entendê-lo, você precisa entender um pouco de elétrica. E essa eletricidade tem muito a ver com prana, com ki, com chi. Cada cultura vai dar uma denominação. E é o que os alquimistas tinham como a presença lunar. Essa presença lunar é o plasma. O plasma que, pra gente, na sociedade de hoje, é o quinto estado da matéria, na verdade é o primeiro. Tá tudo invertido, lembra que eu comentei? Então, o primeiro estado da matéria é o plasma. E como que eu vou dizer, a região mais lenta do plasma é a frequência primordial, que é o toque e logo em seguida o som. Por isso que as religiões sempre dizem, um exemplo da religião cristã, né, da Bíblia, cujo Pentateuco consiste na Torá, dizia, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, porque no princípio tudo é o início desse espectro, é o som. Primeiro, se você tiver a frequência de 1 Hz, significa que a cada 1 segundo você vai ter um pulso. E esse pulso, a cada segundo, ele pode ser considerado toque. Né? E se você tiver 2 Hz, você vai ter 2 toques a cada 1 segundo. E se você tiver 5, 10, você vai ter 10 toques a cada 1 segundo. E quando você chega em 32 toques a cada segundo, isso já não é mais um toque, isso já é um zumbido. E esse zumbido já pode ser considerado som. E esse som, a gente consegue percebê-lo até 20 mil Hz, ou seja, 20 mil toques por segundo, ou 20 kHz. Né? Então, nesse momento, a gente já está tratando, acima disso, né? A gente já está considerando um ultrassom. E ultrassons não são mais perceptíveis pela nossa audição humana. Né? Talvez nas dos cães, talvez nas dos morcegos e outros animais, baleias, etc. Cetáceos como um todo, né? E você continua, se você continuar acelerando as ondas, o comprimento das ondas, vão começar a se encurtar e a frequência vai começar a aumentar. E aí você vai ter raios X, raios gama, né? E você vai passar pelo espectro luminoso, ou seja, o mesmo espectro que você percebia anteriormente com seus ouvidos, com a audição, você vai passar a perceber com a visão. Né? Então vai ter a faixa espectral de comprimento de onda e frequência que a gente vai começar a entender como cor. E a gente vai começar a perceber com os nossos olhos. Enfim, isso é só o prefácio da introdução. É muito complexo. E as pessoas falam isso de uma forma tão vazia, como se a alquimia fosse um amontoado de símbolos filosóficos. Ah, porque o Mercúrio representa o feminino, e isso significa a mãe terra. Não. Tudo bem, tem sim sua conexão com o feminino, tem sim sua conexão com a terra, ou Gaia, como quiser chamar. Mas não é só isso. Está muito reduzido, está muito pobre. Não era isso, não era essa a intenção. Ah, porque o enxofre é o masculino, é o sol, é o fogo. Sim, mas isso era simbolizado dessa forma quando era usado numa receita. E essa receita ela tinha um propósito específico. E por que disso ninguém comenta mais? Será que é porque não é mais interessante? Porque não é interessante para que seja falado? Porque, ao passo, uma vez que a pessoa tem o domínio dessas receitas, ela consegue fazer coisas, por exemplo, como captadores de energia. Né? Energia elétrica que a gente conhece. Então, tá faltando alguém para jogar um laço uma âncora de realidade nesse assunto, para tirar esse assunto do campo da especulação, do campo do abstrato. E eu pretendo começar a fazer isso. Então, se você tem algum interesse sobre essas coisas, isso passa pela herbologia, isso passa por tudo, desde o eletromagnetismo até a mais sutil
a mais sutil forma de realinhamento de chakras, etc. Todos os assuntos são condensados. As sete artes, né? Elas são condensadas dentro da mesma coisa. Nesse mundo aqui não tem nada que não seja físico. Nesse mundo aqui não tem abstrato. O abstrato faz parte da mente das pessoas. Nesse mundo aqui tudo é físico. E nada pode ser obtido do nada. Nada pode ser obtido do nada. Nada se perde, nada, sabe? Não tem nada que simplesmente evapore, nem nada que seja simplesmente criado do vazio. Tudo é uma série de eventos de transformação. A própria natureza ela já te dá todos os elementos. Quem tem o poder de solubilizar ou coagular esses elementos é a mente adestrada. Então, ora et labora. E essa oração não significa uma religião específica. Essa oração é simplesmente um arquétipo de fé somado a uma frequência audível. Isso a gente vai falar. Isso é conhecido como mantra, né, em algumas culturas. Então, pronunciem sons específicos, obviamente. Existem faixas frequenciais que propiciam cada coisa. Por isso que tem a meditação em 512 Hz para a expansão da consciência. Tá, tudo bem, até tem como você fazer essa sintonia, mas não é assim dessa forma. Existem métricas, existem receitas. As pessoas não entendem mais isso. Então, a oração é isso. Todas as culturas têm suas orações, todas as crenças religiosas, as culturas filosóficas, vai falar de mantra, vai falar de som, e de alguma forma oração, reza. Né? Mas isso precisa ser pautado, isso precisa ser delimitado. Não é assim, perdido como as pessoas falam. Enfim, se alguma coisa dentro de você compactuou, sentiu algum tipo de afinidade com alguma dessas coisas, por mais que seja sem saber, por mais que você não entenda exatamente alguma coisa específica, né? Mas se você sente sintonia, alguma sintonia com esses assuntos, acredito que vai ser produtivo para você continuar seguindo esses conteúdos. E não quero pedir nenhum tipo de like, nem compartilhamento, nada assim. Eu quero que isso aqui seja um grupo menor possível, porque assim a gente preza pela qualidade. Se tiver um único seguidor interessado, realmente, né, empenhado, já vai ser mais que suficiente. E é isso, vídeos geralmente desse tempo, 18 minutos, tá muito bom.